Então, nós finalizamos lá normas de circulação e conduta e agora vamos para sinalização de trânsito. Vamos para a sinalização de trânsito. Deixa eu abrir aqui o slide. Tá aparecendo o slide aí para vocês, né? De boa, né? Beleza. Então, a gente tem aqui, ó, todo cidadão, né, ele tem o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer à sinalização de trânsito. Então, a sinalização de trânsito, gente, é para nossa própria segurança. A falta de sinalização representa perigo para nós, né, para a nossa vida, para a nossa integridade física. A falta de sinalização. E a sinalização, ela serve para a nossa proteção, para a nossa orientação. Nossa, é uma questão de segurança, essa questão da sinalização. Deixa eu ver aqui o slide. Eu vou passar para cá. Eu vou compartilhar. Vou mudar o modo de compartilhamento aqui. Vou compartilhar a apresentação de slide aí para vocês. Tá aparecendo aí a apresentação do slide para vocês? O slide tá aparecendo legal aí para vocês? A apresentação, não tá? Pronto. Deixa eu voltar para lá. Certo, então é nosso dever como cidadão, né, conhecer a sinalização, nós temos que conhecer, nós temos que proteger, respeitar e obedecer, porque é algo que foi feito para a nossa própria segurança. Então, não é atribuído ao cidadão o direito ou dever de implantar sinalização de trânsito. Nós não somos obrigados a implantar sinalização. Essa é uma responsabilidade do órgão com circunscrição sobre aquela via, ou seja, o órgão que tem a responsabilidade sobre aquela via. Então, a sinalização nas vias pertencentes a condomínios e áreas de estacionamento privado e de uso coletivo é de responsabilidade do seu proprietário. Quem é o dono lá daquela área, né, de um shopping ou do condomínio, ele tem que a responsabilidade dele, né, daquela instituição ali, é providenciar a sinalização correta e adequada, certo? Aí a gente tem aí, ó, os tipos, né, a classificação da sinalização. Como é que a sinalização está dividida, né? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ela está dividida entre vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, é, luminosa, sinalização luminosa, sinalização sonora e sinalização gestual. Então, a sinalização vertical são o quê? As placas, gente. Toda vez que falar sinalização vertical, lembre das placas. Falou sinalização vertical, né? O que fica na posição vertical? As placas. Toda vez que falar sinalização horizontal, é o que está no chão, no piso, né? As marcações ali do piso. E dispositivos auxiliares, lembre de que barreiras, tachões, cones, os cones de sinalização, tudo isso são dispositivos auxiliares, né? Eles auxiliam aí na organização do trânsito. A sinalização nada mais é do que uma organização e ordenação do trânsito. Aí a gente tem a sinalização luminosa, exemplo aí os semáforos, né? A gente tem os semáforos. E a sinalização sonora.
Como exemplo, a gente tem os silvos, né, ou os apitos que os agentes de trânsito eles utilizam para se comunicar com os condutores. E a sinalização gestual, que é através dos gestos do agente ou gestos do condutor. Aí a gente tem aí ó, a hierarquia na sinalização. Isso aqui é questão de prova. Ó. Pode marcar que isso aqui é questão de prova. Essa aqui é uma questão que vocês não podem esquecer. Parou de mostrar, foi. Eu vou compartilhar de novo, vou tentar compartilhar de novo aqui. Eu vou tentar compartilhar de novo. Ver se aparece aí agora. Tá aparecendo aí? Pronto. Então, primeiro, gente, isso aqui é questão de prova. Eu vou mandar esse slide lá no grupo, viu? O primeiro de tudo é o que? As ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, primeiro de tudo, o que vale é o que o agente te mandar fazer. A ordem do agente ela prevalece sobre qualquer outra sinalização. Por exemplo, se tem um local que é proibido parar e estacionar, o agente diz para você parar ali, você pode parar ali. Se você é, de repente o agente manda que você estacione em cima da calçada, coloque o veículo em cima da calçada. Então não ache estranho porque em situações de emergência, às vezes os agentes pedem para os veículos subirem na calçada para passagem de alguma ambulância. Então, obedeçam, né, a ordem do agente de trânsito. Né? O desobedecimento da ordem do agente de trânsito vai gerar uma infração. Por isso que a ordem dele está acima de todas as outras normas, né? Porque tem determinadas situações específicas em que o agente está no campo, ele está vendo a situação, né? Uma situação de emergência, e ele precisa que o condutor faça, né, é, é, faça determinada coisa para melhorar o fluxo do trânsito ali. Então ele está diante de uma situação, ele está avaliando a situação e ele sabe o que ele está fazendo. Então, por isso a ordem do agente de trânsito ela prevalece aí sobre as normas de circulação e outros sinais. Segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. Então, os semáforos aí, gente, prevalecem sobre os demais sinais. E terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Ou seja, as indicações das placas, né, sobre as normas de circulação e conduta. Entendeu? Se a norma de circulação e conduta, né, fala que quem vier pela direita do condutor, mas se lá, né, tem uma placa sinalizando que você tem que parar, o que vale é o que está na placa. Entendeu? As normas ficam por último. As normas é quando não tem a sinalização. Então, a sinalização das placas, elas vêm aí depois da ordem do agente e depois das indicações do semáforo. Então, primeiro, ordem do agente, segundo, indicação do semáforo e terceiro, as placas sobre os demais normas de circulação, né, de trânsito. Aí a gente tem a sinalização vertical, gente. A sinalização vertical a gente tem aí ela se divide em alguns tipos, né? Ela se divide em regulamentação, advertência e indicação. Ela está dividida em três tipos aí.
Regulamentação, advertência e indicação. Regulamentação, né, elas têm a finalidade de que proibir, obrigar ou restringir. Então, quando a gente vê a sinalização de regulamentação, a gente sabe que ela está proibindo ou está obrigando ou existe alguma restrição no uso daquela via. Então, lembre que a desobediência à sinalização de regulamentação vai gerar infração de trânsito, porque elas são placas imperativas, imprime sentido de imposição. É, todas elas, com exceção de duas, né, são nesse formato aqui, ó, nesse formato circular, circular, algumas com a tarja cortando, que essas significam proibição, e as outras obrigam ou restringem. Né? As outras obrigam ou restringem. Com exceção de duas, né? Que é, no formato triangular, que é a placa de dê a preferência. E a outra é a placa octogonal. Ela tem 8 lados, ela é de parada obrigatória. São as únicas diferentes aí. Todas as outras ou obrigam ou restringem. Todas as outras aqui obrigam ou restringem ou proíbem. Né? Quando tem a tarja cortando, é proibição de algo. Toda vez que você vê aquela tarjinha cortando, lembre que ali é proibido alguma coisa. As outras são obrigação ou restrição. Então, é infração de trânsito você desrespeitar essas placas. Né? Essas placas aqui não podem ser desrespeitadas, certo? Já a sinalização de advertência, como o nome já diz, ela tem um propósito de nos alertar, nos advertir de determinadas situações, em situações de perigo, situações de risco. Então, ao nos depararmos com essas placas, o objetivo dessas placas é nos alertar de perigos. A desobediência a elas não vai gerar uma infração de trânsito, mas nós estaremos nos colocando e colocando outras pessoas em condição, né, de perigo. Estaremos nos colocando numa situação de perigo. Por exemplo, né, você está transitando numa área e você se depara com uma placa avisando que tem animais na pista. Não quer dizer que você vai encontrar os animais na pista. Está dizendo que você pode encontrar que naquele trecho é comum encontrar animais na pista. Aí, geralmente, às vezes a pessoa não encontra nada, não tem problema nenhum, passou lá tranquilo, não viu nada na pista. Mas, às vezes, a pessoa se depara com animais em cima da pista de rolamento. E se a pessoa não se atentar para isso, não se atentar que existe essa possibilidade, e ela negligenciar isso, o que, é que vai acontecer? Ela pode se envolver em um acidente, né? Em um acidente de natureza grave. Então, quando a gente visualiza essas placas, a gente tem que lembrar, acender um sinal de alerta. Assim como elas são amarelas, a gente também tem que ligar um sinal de alerta na nossa mente. Olha, tem um perigo aí. Qual é o perigo? De repente, lá na frente tem uma ponte móvel. Como é que você vai passar? A ponte está elevada. Você vem lá e bate na cabeceira da ponte. Então, é uma série de situações que a gente tem que ter muito cuidado. Ponte estreita, e de repente nesse trecho vai estar vindo um caminhão. Como é que você vai dividir o espaço com ele se a ponte só cabe um veículo? Entendeu, gente? Então, a finalidade dessa sinalização de advertência não é gerar infração, não é gerar uma multa para você. Você não vai ser multado porque não obedeceu. Mas você pode perder a vida por negligenciar essas informações importantes.
Já a sinalização de indicação, ela tem por objetivo, gente, por finalidade, fazer o quê? Mostrar e orientar. Ela é apenas para orientação. A gente tem aí exemplo de identificação de rodovias. A gente tem aí atrativos turísticos, serviços auxiliares, indicação de locais, sentidos e distâncias, educativas. Ela também tem um caráter educativo, gente. Essa sinalização de indicação. Marco quilométrico. Lembre sempre que as placas de identificação têm caráter meramente informativo e educativo. Quer dizer que você tem que respeitar nada aqui, não. Só está dizendo que você tem ali naquele trecho atrativos turísticos, naquele trecho ali, você está no trecho da rodovia BR-116, você está no trecho de Minas Gerais, você está no quilômetro tal. Então, essas placas lhe dão uma direção, uma orientação. A gente tem as que indicam locais, sentidos e distância. Essas placas são extremamente importantes quando você não conhece um local. As placas educativas, as placas de serviços auxiliares são muito importantes também. Então, essa sinalização é de grande importância, pois traz muita informação para aqueles que estão utilizando as vias, né, que estão nas estradas. Se cair na prova, em que cores se apresenta a sinalização de trânsito? São 5 cores: branca, preta, amarela, vermelha e azul. São essas 5 cores, não esqueçam, viu, gente? A cor amarela significa o quê? Que aqui nesse trecho o trânsito ele é ele tem dois sentidos. Ele tem fluxos opostos. Se essa linha for pintada no bordo na cor amarela, é proibido estacionar. E se ela estiver pintada em algum trecho do pavimento, é porque tem algum obstáculo ali naquele trecho. Então, linha amarela, preste atenção, porque pode ser fluxos opostos, locais onde é proibido estacionar e locais onde tem veículos, né? Onde tem obstáculos aí, né? Locais onde tem obstáculos, tipo um ponto de ônibus, onde tem parada de veículos, né? Então essa é colocada essa marcação aí na cor amarela, certo? Já a pintura no pavimento aí na cor branca é para mostrar quando ela está na linha divisória do fluxo, ela representa que os fluxos têm o mesmo sentido. Ela também serve para pintar aí estacionamentos especiais, faixa de pedestres, símbolos e legendas, né? A cor branca é utilizada também para pintar aí os símbolos e as legendas, gente. Na cor vermelha, para pintar aí as vagas para hospitais, farmácias e demais postos de saúde, demais é, locais aí de estacionamento. Local de estacionamento de ambulância, por exemplo, né? É usado aí a cor vermelha para sinalizar. Ou em ciclofaixas, viu? Né? Ciclofaixas também, ciclovias, ela é utilizada também para dar um contraste nas ciclovias, viu? É, na cor azul é utilizada para portador de deficiência. E na cor preta é apenas para realçar o branco, ou seja, criar um contraste e tornar a cor aí mais chamativa. Então, são essas 5 cores aí que apresentam a sinalização horizontal.
essa plataforma é verdade, Dona. Essa plataforma é barril. Eu tô gravando aqui a aula, tô conseguindo gravar agora. Tive que fazer um monte de mudança aqui, porque ela trava o microfone, ela faz um monte de banana aqui. Aí eu consegui gravar, tô gravando aqui. E a outra aula eu não sei como é que ficou, ainda vou ver. Mas essa aqui tá gravando normal. Tomara que a outra, misericórdia, né? A outra aula tenha gravado. Se não gravou, eu vou ficar muito chateado. Mas vamos lá. Se gravou, deve ter gravado até com uma qualidade ruim, mas eu vou tentar dar um jeito. De qualquer maneira, para o pessoal conseguir assistir essas aulas, assistir essa aula aí, certo? Hoje eu não estou passando vídeo por conta disso, porque tá muito ruim para passar vídeo, a plataforma tá horrível. É, o último vídeo que eu fui passar travou tudo aqui, ficou tudo travado, então eu vou estar me virando como eu posso. Os vídeos eu vou colocar lá no grupo para vocês verem, que tem vídeo de sinalização de trânsito. Eu vou mandar lá no grupo para vocês verem. Qualquer coisa, se amanhã tiver tudo ok, eu passo amanhã para todo mundo ver, que amanhã eu acredito que esteja todo mundo aqui na sala, porque mais de 20 pessoas ficaram fora da sala hoje, né? Então, um número muito grande. Muitas pessoas, muita gente ficou fora da sala hoje. Então, é complicado. O pessoal ficou lá no grupo, lá retado, falando. Muita gente ficou de fora. É, deixa eu voltar lá para o slide. Então, a gente tem aqui as marcas longitudinais. Essas marcas longitudinais são as linhas, né? As linhas ao longo da via, né? A linha de bordo e a linha divisória de fluxo são chamadas de marca longitudinal, porque elas seguem a mesma direção da via, entendeu, gente? As marcas transversais, né, são as faixas de pedestres, né, as linhas de retenção, elas seguem no sentido contrário, né? Elas são no sentido contrário aí do fluxo, né? Elas não seguem aí no mesmo sentido. A gente tem as marcas de canalização, geralmente colocadas antes de qualquer obstáculo. Quando você vê uma marca dessa de canalização, é porque tem algum obstáculo na frente. Marca de canalização na cor branca é porque nessa via o fluxo aí segue o mesmo sentido. As marcas delimitadoras, geralmente colocadas aí em áreas de estacionamento aí ou parada específica. Por exemplo, essa marca delimitadora aí é para pontos de ônibus, viu, gente? Em pontos de ônibus você vai ver essa marca delimitadora aí, delimitando qual é a área do ponto de ônibus. E as inscrições no pavimento, né? A gente vê muitas vezes essas setas aí no pavimento e muitas vezes as pessoas não entendem, né? O que significam essas inscrições no pavimento. Então, é muito intuitivo, é você olhar a seta, por exemplo, a seta para direção reta, está mostrando o sentido da via, né? Ela está te indicando o sentido da via. É, assim como aquela seta dizendo que ali tem um local de retorno, né? Sinalizando que ali é um local propício para você fazer a manobra de retorno. Então a gente tem aí as marcas longitudinais nos padrões contínuo e no padrão tracejado. O padrão contínuo existe uma proibição de fazer ultrapassagem ou mudança de faixa. Existe aí, quando você vê o padrão contínuo, é proibição. Quando você vê o padrão tracejado, é permissão, permite. E,
E quando vocês verem aí, vocês já viram nas rodovias que tem local que tem duas faixas contínuas? Tem duas faixas contínuas. Já se perguntaram por quê? Observem, né? Se uma quer dizer que é proibido mudar de faixa ou fazer ultrapassagem, e a outra não quer dizer a mesma coisa, é proibido mudar de faixa ou fazer ultrapassagem, não dá no mesmo. Então por que botar uma e por que botar duas linhas? Por que não botava tudo só uma? Para que esse negócio de duas linhas? O que é que vocês acham? Por que vocês acham aí que é isso? Por que será que tem duas linhas? Hein? Tá acordado aí? Já tá todo mundo dormindo ou desmaiado, com fome aí? Vocês estão aí ainda? Vocês estão ainda? Vocês estão me ouvindo? Hoje vocês estão se sentindo sozinhos aí, sem a metade da turma? Tá faltando metade da turma. Então, gente, sabe por que que tem essa dupla, né? Essa linha dupla são para locais de risco, como em cima de pontes, em viadutos, dentro de túneis, em locais onde tem saída de veículos, locais onde tem cruzamentos próximos. Então você vai ver essa marca usando aí a linha dupla, né, dupla contínua, em locais de alto risco. Quando o padrão é de um lado contínuo e de outro lado tracejado, o lado que é contínuo é proibido a ultrapassagem. E no lado que é tracejado é permitida a manobra de ultrapassagem. Quando a gente vê isso as duas faixas, as duas linhas de forma tracejada, isso é local onde tem saída de veículo. Quando você vê esse padrão aí, é locais onde tem saída de veículo. Aí a gente tem também as marcas longitudinais aí na cor branca. Na cor branca é permitido a mudança de faixa se for o padrão tracejado, né? Se for o padrão contínuo, é proibido a mudança de faixa. Você não pode nem ultrapassar nem mudar de faixa. Entendeu? O padrão tracejado, você pode mudar de faixa a qualquer hora. O padrão contínuo, né, que é essa linha contínua, você não pode nem ultrapassar nem mudar de faixa. Aqui é uma repetição que a gente viu. Aqui a gente está vendo também outra repetição. Aí a gente tem aí, ó, as marcas da alimentadora, ponto de ônibus, parada de ônibus, parada de ônibus. Então, tem várias marcas aí. Parada de ônibus em faixa de trânsito, estacionamento reservado paralelo ao meio-fio, estacionamento reservado em ângulo ao meio-fio. Sendo que, viu, gente, existe aí, eu vou mandar para vocês um manual chamado Manual Brasileiro de Sinalização. Esse manual é completaço, tem tudo que a gente precisa saber sobre sinalização de trânsito. Se alguém tiver interesse, eu mando aí, viu? Porque ele é ótimo para quem vai fazer concurso aí da PRF ou outros concursos aí nessa área. Então a gente tem as marcas transversais também,
a linha de preferência, as linhas de retenção e a marcação de área de conflito, né? São marcas transversais. E existe aí dois tipos de faixa de pedestre, viu, gente? Existe a faixa de pedestre de linhas paralelas e a do tipo zebrada, que é a que a gente conhece, é a mais comum. A travessia de pedestre de linhas paralelas é mais comum em que você vê em capitais. E ela só pode ser colocada, viu, gente? Segundo o Manual Brasileiro de Sinalização, essa travessia de pedestre em linhas paralelas, que é esse tipo aqui, ó, que é esse tipo aqui, que é a travessia de pedestre entre essas linhas paralelas, esse tipo só pode ocorrer em locais onde tem semáforo. Então precisa ter semáforo para colocar a linha, esse tipo de travessia de pedestre, esse tipo de linhas paralelas. As marcas canalizadoras, deixa eu ver aqui o tempo, né? Deixa eu ver aqui o tempo. As marcas canalizadoras. Então, essas marcas, elas fazem uma canalização, indicando aí que ali na frente, naquele trecho, você vai encontrar um obstáculo. Se a marca de canalização for na cor amarela, é porque o fluxo que divide aquela via é em duplo sentido. É, se for na cor branca, você já sabe que é em via de mão única, né? Aí a gente tem ainda as marcas canalizadoras aí nas áreas de proteção do estacionamento, a orientação de fluxo, de retorno, acomodação para canteiro central. A gente tem as inscrições no pavimento, siga em frente, vira à esquerda, vira à direita, siga em frente ou vira à esquerda, siga em frente ou vira à direita, retorne à esquerda, retorne à direita. Mudança obrigatória de faixa, movimento em curva acentuada, preferência, dê a preferência, a Cruz de Santo André, tudo isso fica pintado, viu, gente, no chão da via, no pavimento. Bicicleta, o desenho da bicicleta, geralmente onde tem ciclovias, você vai ver esse símbolo também pintado aí no pavimento. Serviços de saúde, né? Serviço de emergência, também as inscrições podem estar aí no pavimento. E aqui a gente vê já os cruzamentos rodocicloviários, né? Cruzamento de rodovias com ciclovias. A gente tem exemplo aí de cruzamento rodoferroviário, né? Cruzamento com trem, gente, cá fora. Não vai disputar espaço com trem, não. É uma balança desigual. A gente tem os dispositivos delimitadores e os dispositivos de uso temporário. Os delimitadores, gente, é muito bom você colocar esses dispositivos na rodovia, né? Porque quando chega à noite, quando o farol bate ali na rodovia, você consegue enxergar nitidamente o traçado da via. Então, esses dispositivos auxiliares são extremamente importantes. A gente tem os dispositivos de uso temporário, cavalete, cone, fita, tudo isso é de uso temporário. A gente faz a sinalização ali naquele local, mas depois fala que só é em caráter emergencial. Uma vez terminou, uma vez terminou o serviço, tira esses equipamentos aí de uso emergencial.
A gente tem os dispositivos luminosos, a gente tem os dispositivos de sinalização de alerta e a gente tem os semáforos, né? Tem os semáforos aí, o semáforo veicular, o semáforo de direção controlada, direção livre, controle ou faixa reversível, controle de acesso específico e tem a sinalização semafórica para os pedestres. Pare, não atravessar, né? A gente tem aí siga, atravessar, tudo isso. Quando você vê também, né, um semáforo piscando, né, de forma intermitente na luz amarela, aí é uma advertência, né? Aquele semáforo provavelmente está desligado e você vai ter que passar ali com cautela. Todos os condutores que vão se dirigir para aquele trecho terão que fazê-lo com bastante cautela, bastante cuidado. E aí a sinalização de obras. Deixa eu ver o tempo aqui. Faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos, viu, gente? Eu vou parar aqui em sinalização de obras. Gente, sinalização de obra, ela tem uma característica que é ser na cor laranja. Então você viu que é cor laranja, é obra. Então, é, a sinalização aqui nesse caso de obras, ela é de caráter temporário, né? E é extremamente importante sinalizar quando está executando obra, gente. Tem que colocar sinalização típica de obras, que é esse símbolo aqui, ó, na cor laranja. Você coloca esse símbolo aqui, todo mundo sabe que o trecho está em obra. Se houver algum desvio, tem que sinalizar antes. Então, tem que ser feita toda a questão da sinalização de qualquer obra aí. Isso também está lá no Manual Brasileiro de Sinalizações, viu? É importante vocês darem uma lida aí nesse manual. Gente, essa parte gestual eu vou deixar para a próxima aula, né? Amanhã a gente vai ver um vídeo falando sobre os gestos dos condutores, os gestos dos agentes de trânsito. A gente vai ver esse vídeo bastante completo. Ele vai levar um tempinho, então não vai dar para compartilhar agora com vocês, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente na próxima aula continua onde nós paramos, certo?